Silêncio aí, aqui, ó. Gente, vamos entrar na live, ó, sempre com fundinho musical. Vamos lá. Tá bacana. Obrigado, André. Bom, grande Roger, amigão nosso aqui, amigo do Bruno Guissardi, da CIT, pessoal de Campinas, tem uma grande admiração por ele. Eu queria falar na live de hoje sobre questão de candidatos à presidência, né? Uma polarização muito grande, essa eleição está interessante, porque realmente nós estamos num ponto tenso. Mas eu acho que está aliviando, porque a gente, quando vê os resultados das pesquisas, a gente começa a ver que o Brasil está reagindo à esquerda, né? O temor do retorno da esquerda é muito grande para todos aqueles que trabalham e produzem. Para aqueles que parasitam no Estado ou vivem de benesses do Estado, eles é que começaram a ficar preocupados nos últimos 2 dias, quando saíram as últimas pesquisas. Mas eu queria então fazer um quadro hoje, talvez vamos falar só de um dos candidatos, a gente faz outra live falando dos outros candidatos, ok? Eu queria falar do candidato que é aquele que é o ventrílogo de presidiário, não é? Que é esse candidato que é do PT, que na verdade finge ser advogado do Lula, fica indo lá para a cadeia para escutar o que o cara fala, para voltar aqui e virar um ventrílogo. A OAB já tinha que investigar isso, porque isso já é uma fraude na função de advogado, né? A OAB, inclusive, anda muito conivente com um monte de coisa. Ela tinha que começar a se posicionar em prol da justiça, da defesa das coisas, e não dessa palhaçada de alguém que é candidato a presidente e se diz advogado ou presidente vai ficar indo lá a hora que quiser para escutar o presidiário e ficar voltando aqui com um monte de recado, ok? Virou delegado, advogado de porta de cadeia. Nosso presidente, candidato a presidente aqui, é simplesmente um advogado de porta de cadeia. Muito bem. A conexão. Bom, vamos tentar de novo. Então, voltando. Qual que é o problema? O Haddad em si não é problema. O problema é o que ele representa. Ele é até bem apessoado, parece ser um cara que tem cognição, que não fala bobagem, tá certo? Eu não sei as bobagens que ele fala de partido, mas sabe se pronunciar, sabe falar português, tá certo? Acho que toma banho todo dia, não é cachaceiro. Eu acho que é até um cara que tem sentido, né? Como candidato, assim, uma pessoa boa. Mas é o problema que ele representa. O que está atrás dele? O projeto de poder. O projeto desse foro de São Paulo que foi implantado. E aí o negócio pega e realmente é muito ruim, ok? Bom, o que ele representa? O que é a campanha dele? Representa os últimos 24 anos de governo no Brasil, tá certo? Porque, afinal de contas, Fernando Henrique Cardoso, Lula e Dilma são exatamente o que ele quer representar. E qual que é o legado que essa turma deixou para nós brasileiros aqui? Nós temos que ver o legado deles, porque é isso que eles vão continuar ou vão tentar terminar o golpe que eles estavam dando, não é verdade? O projeto de poder deles. Eles deixaram 27 milhões de desempregados ou subempregados, segundo o IBGE. Nós estamos no Brasil numa penúltima posição dos países mais difíceis de se empreender. Parabéns, nós estamos realmente terríveis para montar qualquer empresa. A gente quebra empresa facilmente aqui. A saúde pública está um caos. Epidemia todo verão de zika, chikungunya, dengue, voltou febre amarela agora. Mortalidade infantil voltou a crescer. Parabéns, PT, parabéns, esquerda. Vocês conseguem fazer lambanças até nisso que estava consolidado. Paralisia infantil voltando. Índices de vacinação baixíssimos. Ou seja, a desmontada. Desmontaram simplesmente aquilo que já era ruim ficou pior ainda. Bom, nós temos o que também? Nós temos agora aqui, vamos falar aqui,
63 milhões de pessoas assassinadas, 5% de solução dos crimes, ou seja, a segurança um caos, largada. As polícias desvalorizadas, porque essa esquerda fica falando que polícia mata, que polícia é opressora. Eles odeiam a polícia, mas vivem cheios de seguranças armados, porque andar na rua sozinhos, sem os seguranças, eles não conseguem mais. Não é isso que acontece? Escândalos de corrupção para todos os lados. Saquearam as grandes multinacionais, Petrobras, Eletrobras, saquearam os Correios. Eles roubaram da merenda, eles roubaram da saúde, eles roubaram da justiça. Onde o dinheiro ia, eles iam atrás para poder roubar e fazer algum esquema. O Palocci acabou de entregar aqui, né? Acabou de ser revelado a denúncia do Palocci lá. Eles tinham em 90% das medidas provisórias algum interesse, mordiam tudo. 3% de tudo que a Petrobras fazia de propaganda comercial, eles metiam a mão. E ainda tem gente falando assim, abriram sigilo para influenciar as votações, as eleições. Meu amigo, não abrir é que ia fazer essa influência, porque a gente não ia estar sabendo toda a sujeira e a roubalheira, a corrupção que fizeram nos últimos 24 anos. Ainda bem que abriram para nós brasileiros sabermos o fato, o que está acontecendo de fato nesse Brasil aqui, tá certo? Escândalo de bilhões na Petrobras e nos Correios. Saquearam bilhões, desviaram. E agora está vindo aqui, ó, vem ditadorzinho da África trazendo dinheiro no avião, cai avião cheio de dinheiro aí no meio do mato aí, ou seja, você mostra como eles estão tentando realimentar a corrupção. O problema maior da corrupção, o Dallagnol falou muito bem, não é só o roubo do dinheiro, é a retroalimentação, a realimentação do processo que não é mais democrático. Na verdade, o processo fica viciado, porque eles têm muito dinheiro. A Dilma gastou 1,4 bilhões de reais para poder se reeleger 2 vezes. Com isso, você compra brasileiro por brasileiro, gente. É uma roubalheira que não tem mais fim. Jogaram o Brasil na maior recessão da sua história. Nós estamos em 4 anos de recessão e não vai ser nesse ano que nós vamos sair. Assassinaram opositores e as testemunhas. O caso Celso Daniel é escandaloso. Assassinaram quem ia denunciar eles. Quebraram empresas, em geral, geraram desemprego e aumentaram o que eles mais combatem. Aumentaram a desigualdade no Brasil. A vitória desse ventrílogo aí, desse presidiário, né? Ventrílogo presidiário, é a perpetuação de um regime de governo chamado de cleptocracia. Modesto Carvalhosa deu esse termo. Cleptocracia, ou seja, o governo dos ladrões. As pessoas que roubam. É a legalização da corrupção. É um escárnio, é uma vergonha para nós. É dizer que roubar é legal. Bom, se roubar é legal, alguém vai ter que ser roubado. E adivinha quem que vai ser roubado? Aquelas pessoas honestas e que não roubam e que não corrompem, que é a grande maioria da população brasileira. Portanto, nós não podemos aceitar a instalação de um regime de cleptocracia aqui no Brasil. Lembrando, uma eventual vitória dessa esquerda aí, do Haddad, não vai ter mais Lulinha, paz e amor. Não vai ter mais aquela gente dissimulada dizendo que adora a democracia. Eles vão vir com sangue nos olhos, com a faca no dente. Eles vão vir com um sentimento, sabor de vingança na boca. E aí eles vão querer completar aquele processo que eles não conseguiram completar, porque as corrupções, aí os escândalos foram descobertos, tá certo? Eles vão implantar o terror, a caça às bruxas. Pessoas como eu que estou falando aqui vão ser caçadas. E digo mais, eu já fui ameaçado por um advogado do PT, que é militante do PT, que eu conheço, me chamando de sem noção, me ameaçando. Mas não vai adiantar essas ameaças não, meu amigo. Nós vamos ter que resolver a coisa na urna, na democracia. E eu espero que essas urnas não estejam viciadas ou corrompidas. Porque urna eletrônica sem impressão de voto é temeroso. Temeroso. Não dá para acreditar num processo democrático desse aí. Ok? Agora, qual que vai ser a sequência se a turma for vencer? Não é que eles corrompem as urnas, que dêem um resultado que ninguém imaginava lá e eles vão entrar. Bom, primeira coisa, eles vão terminar com aquele estatuto do desarmamento lá, vão desarmar completamente a população. Porque a população sem arma não reage, tá certo?
Vai ser a mesma coisa que aconteceu quando o Hitler fez todo o desarmamento, Coreia do Norte, China, tira a arma de toda a população e deixa eles bem vulneráveis. Não é isso que vai acontecer? Segundo, eles vão terminar o aparelhamento do judiciário. Vão começar a trocar todos os juízes para juízes que os apoiam, que apoiam o regime. Já está acontecendo. O Brasil tem cada decisão do STF que você não acredita que aquilo é democrático, que aquilo é correto. Ainda bem que tem outros juízes lá que tem muito mais assim, caráter, pessoas que têm nome, que têm reputação, que estão segurando a bomba. Mas se largar naquela segunda turma lá, meu Deus do céu, o troço aprova qualquer coisa. Estão liberando até o Lula, tá certo? Estão liberando até aquele estuprador de mulheres lá, o maluco que foi preso no Paraguai, tá certo? E aí vão trocar os juízes, por quê? Porque aí tudo que for julgado vai ser julgado pelos juízes amigos do regime, do governo, não é isso? Depois eles vão começar a cooptar o Exército. O Exército, o PT, não conseguiu cooptar até o momento. Mas aí eles vão começar a trocar os generais, vão começar a trocar o comando maior, e aí vão começar a fazer privilégios. A mesma coisa que aconteceu na Venezuela, gente. A mesma coisa. O Exército começou a ficar a favor do regime, com privilégio, completamente cooptado. E aí, eles vão fazer o quê? Vão fazer votações fraudulentas. Eles vão simular processos democráticos, como aconteceu na Venezuela, dizendo que, olha, foram eleitos. E quando vão eleitos os opositores, eles constituem uma Assembleia Constituinte para derrubar aquela Assembleia, que aconteceu também lá na Venezuela. E aí, eles vão fazer essas eleições fraudulentas, vão dizer que ganharam democraticamente, e todo mundo que se opor a isso, eles vão ter o judiciário e o exército para resolver a questão. E aí é apontar literalmente armas para a cabeça da população. Gente, presta atenção. Não existe regime socialista que fique de pé sem que as armas sejam apontadas para a cabeça das pessoas. Não se implanta um paraíso socialista sem armas. Não tem jeito. Ninguém quer perder a liberdade. E aí eles têm que apontar a arma mesmo. Veja, nós corremos esse risco muito grande. O Foro de São Paulo era um projeto na América Latina para ir cooptando país por país. O Brasil foi cooptado, a Argentina foi, Colômbia foi, Venezuela foi, Equador foi. Mas agora nós estamos desmontando isso, estão caindo esses regimes. Tá certo? Eles usam muito isso. E aí, concluídas essas etapas, obviamente vão querer implantar à marra o sistema democrático. Ok? Bom, o que vai acontecer se eles implantarem? A bolsa de valores vai despencar, o dólar vai disparar, as empresas vão quebrar, a inflação vai disparar, o desemprego vai ser generalizado. Sabe qual que é a inflação na Venezuela? Falar mais de 1000% ao ano. Ninguém mais consegue nada. Os caras estão comendo lixo, comendo coisa jogada fora. O desespero. Se fosse bom aquele regime, os venezuelanos não estavam fugindo para o Brasil nem para a Colômbia. Nós não temos que aceitar isso no Brasil. Portanto, o Haddad ou o Ciro, esse pessoal da esquerda, é esse o cenário que eles vão implantar, que é só na marra, é destruindo o país. Eles têm projeto de poder, eles não têm projeto de Brasil. Eles não querem ver o Brasil bem. Eles querem manter a população na ignorância. Por isso que a vitória dessa gente é assim, é a vitória da ignorância, é a vitória da multiplicação da pobreza. É a vitória daqueles que vão concentrar, aumentar as desigualdades. Porque o grande regime, os generais do regime, os líderes do regime, eles precisam ser bem alimentados, eles precisam estar bem em boas casas, em boas roupas, tá certo? Afinal de contas, eles são os líderes. Não é isso que aconteceu na União Soviética e na China? Pessoas ficaram milionárias, bilionárias. A família de Fidel Castro é bilionária. Hugo Chávez, bilionário, a família dele. Maduro, bilionários. Eles saqueiam a riqueza dos países. E o Brasil corre esse risco se não resolver nessas eleições extirpar essa esquerda do Brasil. E rapidamente, ok? Essa gente tem nojo do Brasil. A esquerda tem nojo do Brasil. Do Brasil que produz, do Brasil que trabalha. Eles têm nojo da instituição chamada família. Eles querem destruir isso. Nós não temos que deixar isso. Eles têm nojo de usar a camisa verde e amarela. Eles têm nojo de cantar o hino nacional. Para terminar essa live aqui, porque eu vou falar dos outros candidatos outro dia.
A nossa bandeira jamais será vermelha. Nós temos que lutar pelo Brasil. E é nessa eleição nós temos que expulsar a esquerda da presidência, do Senado, do Congresso e das assembleias legislativas. Esquerda nunca mais, pessoal. Vote consciente para o progresso do Brasil. Muito obrigado.